Bom dia! Começa agora a edição desta quinta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre turismo. Para debater o tema, recebemos Luana Cabral, empresária do ramo de turismo. Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Feliz Ano Novo. Primeira vez aqui, novo. Né? Esse ano. Primeira vez esse ano, obrigada. E vamos falar hoje sobre o melhor assunto do mundo. É verdade. Turismo, sonhos. E você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para a nossa convidada pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Luana, recentemente o governo do estado de São Paulo anunciou novo corte de verbas, desta vez atingindo o turismo, das cidades, especificamente aqui da nossa região. E a sensação que a gente tem é que todo mundo sabe do potencial que o turismo tem do ponto de vista econômico, geração de emprego, geração de renda, mas eles menosprezam ou insistem nesse menosprezo, porque na hora que tem que haver um corte, muitas vezes ou é no turismo ou é na cultura, que são irmãos, a gente pode dizer que são irmãos. É essa mesma a percepção de quem, inclusive, trabalha no segmento do turismo? É sim. É um setor que cresce violentamente todos os anos, tanto que no Brasil nós temos a maior empresa de turismo da América Latina e a terceira maior empresa do mundo. Então, como pode, né? Você pensa, eu que sou da área, um setor que cresce absurdamente ser tão menosprezado. Mas ainda existe um lado que nos dá mais esperança, que é a questão dos grandes empresários do turismo se unirem para manter essa roda girando. E, de alguma forma, o fato do brasileiro ter aprendido a viajar. Aprendeu. O turismo deixou de ser um supérfluo. Ele agora é uma prioridade. Então, a gente resiste. A gente vai continuar resistindo graças a essa cultura que mudou. Eu acredito muito nisso. Falando em cultura, inclusive, quando a gente vai para fora do país, a gente vê, parece que a pirâmide completamente invertida. Outros países estão preparados e aqueles que não eram preparados descobriram no turismo a forma de se reinventar. Exemplo de Portugal, que é o mais recente, destino que viveu uma crise absurda e que, ao abrir as portas para o mundo, conseguiu se reerguer. A nossa cultura, a cultura do povo brasileiro, ainda tem muito que aprender com o turismo que é feito lá fora? Acredito que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, o brasileiro precisa valorizar o Brasil, né? Eu acho que começa por aí. Mas, de alguma forma, quando a gente fala em valorização ou aprender a fazer turismo, nós fazemos bem isso, dependendo do ponto de vista, porque o turismo brasileiro, o turista brasileiro movimenta a economia de muitos países lá fora. Exatamente. Então, de alguma forma, a gente sabe fazer isso, a gente só precisa aprender a fazer isso aqui dentro. O brasileiro não valoriza as belezas que tem? Até valoriza, mas hoje ele acredita que é mais caro viajar para o exterior do que aproveitar o turismo dentro do Brasil. Isso são situações diferentes. É o que eu falo, tudo é uma questão de ponto de vista. Talvez seja barato você viajar para fora, sendo que se você fizer uma viagem interna, você vai pagar um pouco mais caro, dependendo da situação, para ficar num hotel excelente, mais luxuoso. Então, quando você faz uma comparação assim, eu não acredito que ela seja muito justa, já que você está deixando de fazer uma viagem para um resort no Brasil, porque você prefere ir para fora do Brasil para ficar num hotel 3 estrelas ou num hostel. Que aí é São muito mais perfis barato. completamente diferentes. Quando a gente quando a gente fala de viagem, quando a gente fala de turismo, a gente sempre tem que associar a um sonho, seja ele grande ou pequeno, né? Exatamente. O sonho de desfrutar de um fim de semana só com a sua família, num hotelzinho de campo, o silêncio, o sonho de conhecer a Disney, o sonho, a gente estava falando antes do programa entrar no ar, a respeito de ver a neve. É esse elemento que o segmento do turismo tem que trabalhar em demasia, o sonho? Absolutamente. A gente trabalha exatamente o sonho das pessoas. E assim, o pessoal fala, mas é só sonho? A gente trabalha negócios, a gente trabalha uma emergência. Tem um lado não tão bom do turismo, mas ele é essencial. O sonho, ele faz com que você trabalhe isso como prioridade. Então, você abre mão de algumas coisas para poder realizar esse objetivo. Então, você deixa de consumir algo, por isso que eu te falei que deixou de ser supérfluo, para que você guarde aquele dinheirinho ali todo ano para realizar
o objetivo da viagem nas férias. Você deixou de ser funcionária para empreender o próprio negócio dentro desse teu ramo, que é o ramo que você passou e exerceu a vida toda, há pouco mais de um ano. Quase um ano. Quase um ano? Não deu um daqui ano a 2 ainda. meses Então, faz um aninho. ainda é um bebê de 10 meses. E escolheu Santos por uma decisão pessoal. Quando você saiu do grande centro e veio empreender em Santos, qual era a tua maior, eu vou dizer isso entre aspas, angústia, né? A tua maior dúvida? E se essa dúvida ela foi esclarecida e se Santos, ou as pessoas que moram em Santos e na região, na Baixada Santista, elas são bons consumidores potenciais de turismo? Olha, é muito engraçado, isso é verdade. Eu não posso dizer que foi um tiro no escuro, até porque ninguém abre um negócio hoje em dia sem pensar, fazer um estudo de mercado. Mas o fato de eu não ser daqui foi um grande desafio. Sim. Então, no dia que abri as portas, eu pensei em fazer um trabalho diferente. E o que é um trabalho diferente? É um trabalho personalizado, que visa um atendimento à moda antiga. Sim. Que por muitas empresas grandes e modernas é visto como um trabalho obsoleto. E assim, você recuperar essas raízes do turismo, você ser um agente de viagem, consultor, raiz, que vai ali montar um roteiro com o cliente sentado na mesa, poderia ser bom, mas também poderia ser ruim, porque você não sabe se as pessoas têm essa disponibilidade, esse tempo todo para te doar. E levando em consideração o fato de Santos ser uma cidade muito menor que São Paulo, o meu mercado foi lá, minha carreira foi construída em São Paulo, foi realmente um desafio, que hoje é cumprido maravilhosamente, supriu totalmente as nossas expectativas e superou. Porque o santista é muito viajado, o santista corresponde às nossas expectativas e ele volta. Se ele é bem atendido, ele volta. Aliás, turismo tem muito a ver com bom atendimento, né? A gente fala que o receptivo é melhor do que qualquer propaganda paga em grande canal de veiculação. Se você vai com uma turma ou se você vai com a tua família para um hotel ou para um destino fora do país e você vive uma boa experiência, essa propaganda, ainda mais hoje com rede social, ainda mais hoje com a facilidade de disseminar a informação, é o que melhor o segmento de turismo pode ter como retorno, né? Com certeza. Você imagina que você vai chegar numa cidade... Eu fui super bem atendido na agência, tive uma consultoria nota 10, me falaram sobre o destino. O próprio cliente hoje, que tem acesso à internet, não só para emitir opinião, mas para estudar, para pesquisar o roteiro, ele chega lá com uma expectativa enorme. Aí ele é recebido, alguém chega, leva ele no hotel, atendimento péssimo nos restaurantes, falta de estrutura, falta de segurança nas cidades, e aí a gente fica como? Aí é a questão que a gente estava falando inicialmente. O Brasil, os destinos estão realmente preparados para receber essa demanda de turista? Então, o receptivo é importantíssimo. Isso faz parte da cultura local. Se eu sou uma cidade turística e eu estou aqui me preparando para receber pessoas, eu estou fazendo isso bem? O que eu posso fazer para melhorar? E Santos aliás, a Baixada Santista é uma região turística pouco explorada, e que, do ponto de vista do receptivo, ainda precisa e tem grandes desafios no bom atendimento ao turista. Eu acho que falta um pouco de conhecimento da nossa parte em relação à nossa região. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente fala sobre esse tema, porque é uma região linda e as pessoas que são daqui não conhecem, então eu não me sinto tão mal por isso, porque eu não sou daqui, mas eu me sinto mal por não conhecer tão bem essa região tão maravilhosa. Então, eu acho que falta, sim, falta investimento, falta um pouco de coragem das pessoas investirem e começar a empacotar os nossos produtos para botar numa prateleira. Porque é isso que a gente não vê. A gente vê, por exemplo, algumas cidades da nossa região, vou dar um exemplo, Guarujá, né? Que é o destino de muitos turistas na temporada, mas é o Guarujá, ponto, trabalha-se o Guarujá. Não se pensa em ter junto ao Guarujá um roteiro que atinja Santos, que atinja São Vicente, que atinja Praia Grande, e ali a gente faça o que a gente chama de roteiro metropolitano. E dando ao turista, ficando aqui 3 dias,
5 dias, a possibilidade de conhecer uma região inteira, porque são só 9 cidades. E por que que às vezes nem passam por aqui, né? Exatamente. E depois que eu vim morar aqui, eu tinha uma ideia completamente diferente e nós percebemos que algumas praias, especialmente o litoral norte, que é tão valorizado, que não cai. O ano inteiro você vê que eles estão ali, eles estão divulgando, a região hoteleira é valorizada. Quantas opções de pousadas, hotéis que não deixam de abrir e que sempre estão com uma lotação linear ali durante todo o ano, não funcionam só na base da sazonalidade, o que é muito comum para algumas regiões turísticas. Por que não, Santos? Por que que a gente não pode se dar as mãos aí para, de repente, ir apostar nesse turismo? O que, na tua opinião, como empresária desse segmento, falta para que a gente consiga empacotar a nossa região e colocar nas prateleiras? Eu acho que falta coragem e conhecimento, talvez não nessa ordem, conhecimento e coragem. Eu acho que quando você tem aí empresários engajados que acreditam nesse segmento, as pessoas vão se preparar, elas vão fazer um movimento em cadeia para que isso funcione. Talvez falte um investimento do topo da pirâmide, talvez. Talvez falte interesse para que isso funcione ou para que isso realmente comece a acontecer. Eu acredito que por parte das operadoras que nós conversamos aqui das outras vezes, existe uma porta aberta. Eu acho que falta mesmo as pessoas da cidade, os empresários se unirem. Serem convencidos e convencerem. Eu acho que a gente precisa acreditar nessa região. Se eu não acredito, como que eu vou promover uma região para que as pessoas venham? É verdade. Né? Por que novos destinos turísticos nascem em lugares que, teoricamente, todo mundo já conhece? Não, e assim, às vezes inóspitos, que você fala assim, meu Deus, o que eles vão explorar dali? E dali vira o destino do momento. Vou te dar um grande exemplo disso. Maceió é um destino turístico super conhecido. O que você faz em Maceió? Você tem passeio para todos os dias, todos os dias. O que se fala hoje? Eu queria ir para Maragogi. Eu queria ir para São Miguel dos Milagres. A gente nunca ouvia falar em São Miguel dos Milagres e Maragogi há 10 anos atrás. E quando você conhece Maragogi e São Miguel dos Milagres, você vê que podem ser comparados a vilinhas, que são pequenas, elas são já povoados. Existiam, elas já estavam lá e viraram Exatamente. destinos. Por quê? Porque o empresário acreditou que ele poderia fazer uma obra sustentável de um resort naquela região. Ele chega ali, ele constrói, ele gera emprego, ele dá uma estrutura para uma família. Também um movimento em cadeia dos funcionários que vão trabalhar com ele e dá certo. Por quê? Porque alguém acreditou e investiu ali. Essa semana vai fazer uma semana da lamentável tragédia em Brumadinho. E Brumadinho era um destino turístico, até em virtude da atividade de história que existia naquela região. E a cidade vivia muito desse turismo. E a gente percebeu que a falta, talvez, da responsabilidade que deveria existir quando nós temos uma mineradora dentro de uma cidade, causou toda essa tragédia. É uma cidade que certamente vai demorar para se recuperar do ponto de vista turístico, né? Será que se recupera? Eu espero que sim. É um assunto até que eu sou meio emotiva para algumas coisas, mexe pra caramba. Sim. Você vê que uma cidade foi completamente destruída, que tantas pessoas morreram. E assim, coincidentemente, eu fiz até uma postagem no Instagram da agência, há 2 semanas, nós tínhamos clientes lá, fazendo a região das cidades históricas. Então, há 3 anos atrás foi com Mariana, que também era um roteiro histórico de Minas. Sim. Agora foi Brumadinho. Do lado, Inhotim, era uma cidade que estava lotada de gente, também é um destino turístico. Então, é triste, a gente está falando em criação de novos destinos. E a gente acabou de perder um, né? É meio complicado isso, mexe com a gente. E se reerguer diante de uma tragédia dessa é muito complicado, né? É complicado. Luana? Eu acho que aí envolve o empenho, o engajamento de muita gente. Eu não lembro do nome da cidade ali perto de Ilhabela, que foi destruído também pela chuva, uma cidade histórica aqui em São Paulo, que levou cerca de 4 anos para se reerguer. E foi um movimento da comunidade, todo mundo deu as mãos e tudo, mas o que você faz com uma cidade que foi coberta pela lama? A mesma coisa, esse mesmo movimento aconteceu, eu morava em Goiás, na cidade de Goiás, quando uma enchente acabou com a cidade de Cora Coralina, né? Passou a água, passou pelo Rio Vermelho e foi levando tudo que via pela frente. E aí a gente esbarra na questão
da falta de investimento, muitas vezes por parte do poder público, de obras de infraestrutura que garantam que essas cidades que recebem milhares de turistas, que movimentam a economia do nosso país, possam ter não só a segurança da segurança pública, que a gente sempre fala e que é outro anseio, mas a segurança de que o turista que vai lá, ele vai estar dentro de um ambiente que não vai ser capaz de ser levado por uma... É o risco invisível, né? Que você está falando, aquele que a gente não conhece. A gente fala tanto de estrutura, de segurança pública, e a gente fala, eu não vou ser assaltado. Tudo bem, você está numa cidade super tranquila e, de repente, a cidade é acabada pela lama. E a gente sabe que existe uma responsabilidade por trás disso, né? Você olhar aquelas cenas de um rio de lama descendo e imaginar que o desespero daquelas pessoas ali tem dono. É meio complicado isso, é bem complicado. E tem responsável, né? Exatamente, é bem complicado. Eu espero realmente que... Não só, eu acho que agora a gente falar de compensação material é meio complicado, né? O que se perdeu ali não tem preço. Aliás, é tido como a pior tragédia do mundo nos últimos 30 anos. É muita gente morta. Mariana foi uma tragédia ambiental, né? Com 19 mortos, mas Brumadinho, certamente, a cada dia que eu abro as agências de notícia, eu elevo o meu pensamento para que as notícias não sejam tão ruins. É uma perda muito triste, né? Muito triste de ver. Eu espero realmente que as pessoas lá consigam dar as mãos e se reerguer. Não só emocionalmente, apesar disso não ter preço, elas precisam sobreviver. A que custo, não sei, né? A gente se põe no lugar, mas a gente nunca vai conseguir se igualar a dor que eles estão sentindo. Mas se o turismo é o meio de sobrevivência deles, que o topo da pirâmide agora dê uma mão e apoie para que eles consigam voltar ativa o quanto antes. Se é que isso é possível, né? Eu espero que sim. É o mínimo, que o topo da pirâmide volte os olhos que não teve durante todo o tempo em que aquela barragem ficou desativada. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente abre espaço para as notícias que são da nossa região. Não saia daí, até já. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. A Polícia Civil apreendeu quase 1 tonelada de drogas na primeira operação do ano, realizada na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Quem tem filho na escola já sabe, nessa época do ano não tem como escapar do balcão da papelaria. Dona Andréia veio comprar o material da filha. E a lista não é pequena, não. Pessoal, a matéria que vocês começaram a assistir é uma que eu vou chamar daqui a pouco e é sobre material escolar. Posso já chamar a matéria da Operação Especial da Polícia Civil, que apreendeu quase 1 tonelada na primeira operação realizada aqui na Baixada Santista e também no Vale do Ribeira. Pode rodar? Foram mobilizados mais de 400 agentes de várias delegacias especializadas. Nas últimas 48 horas, a polícia cumpriu 270 mandados de busca e apreensão e prendeu mais de 200 pessoas. Há mais de 5 anos nós estamos fazendo essas operações e esta foi a recorde em número de pessoas presas, em quantidades de drogas apreendidas. Policiais civis apreenderam quase 1 tonelada de drogas, a maior parte na Vila Nova, em Cubatão, onde 5 homens foram presos. Toda a cocaína foi embrulhada em material impermeável e colocada em bolsas náuticas, bolsas que, se caírem na água, não molha o que tem dentro. Segundo a polícia, a droga iria para países da Europa. Na Vila Nova, pelo 2º Distrito Policial de Cubatão, foram 610 quilos de cocaína prontas para a exportação. Elas iam ser, pelo que foi apurado, içadas por barco para os navios. Nessa prisão, 5 homens foram presos e estão sendo autuados em flagrante por tráfico e associação criminosa. 2 crimes foram esclarecidos. Um deles aconteceu em Praia Grande em 2011. O autor, Rafael Santos Silva, foi condenado a 15 anos. Esse homicídio ocorreu no Natal. O outro crime foi no fim do ano passado em Cubatão. Imagens de câmeras de monitoramento
mostram 2 homens saindo de um veículo, um deles armado. Eles entram em uma casa e fogem em seguida, depois de assassinar um policial militar. Segundo a polícia, a ação teve a participação de um motorista de aplicativo. 2 suspeitos foram presos na operação. Um deles é Ed Carlos Santos da Silva. O policial reagiu, mas ele foi alvejado e morreu. Fugiram dentro de um outro carro que estava esperando eles. Logo na sequência, esse veículo foi localizado, com a vítima, o dono do veículo dentro do porta-malas, e nada passou de um teatro, porque esse motorista do Uber também fazia parte desse trio que foi cometer o crime. Na coletiva, a polícia também deu detalhes de uma operação realizada hoje na Vila Pantanal, em Santos. Teve troca de tiros. Um dos marginais foi baleado no braço, foi conduzido ao pronto-socorro, liberado, e os 2 estão sendo autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação criminosa. Nesta prisão foram apreendidos 76 quilos de maconha e um revólver Colt 1911, calibre 45, calibre restrito aos agentes da Federação. No caso do policial que morreu dentro de casa em Cubatão, um dos 3 envolvidos ainda segue foragido. Agora, o alerta vem do Corpo de Bombeiros. Só nos primeiros 20 dias do ano, 240 crianças perdidas foram encontradas nas praias da região. Para facilitar a localização dos pequenos, pulseiras de identificação são distribuídas para pais e responsáveis. Com uma caneta, a Guarda Municipal de Santos escreve o nome da criança e um telefone para contato. Davi Luca, de 4 anos, esticou o braço para receber o acessório. Roberta, de 7, gostou. Legal. A gente não pode nem piscar, né, que eles já somem. É muito bom, até porque tem o nosso telefone, né? Algum turista, alguma pessoa achar, já pode ligar pra gente. Este casal de São Bernardo trouxe o pequeno Marco Antônio, de 3 anos, para passar o dia à beira-mar e aprovou a iniciativa. Porque até pra gente que vai, às vezes a gente volta e fica meio perdido onde está localizado. Então, criança é pior ainda, né? É o tempo, por isso que a gente sempre está em 2, nunca vem um só. A maioria dos casos acontece quando as crianças saem da água. Por isso, pais e responsáveis devem ficar atentos a uma dica que vai ajudar as crianças a não se perderem durante o lazer aqui na orla. Dá um ponto de referência sempre, porque quando a gente entra na água, geralmente as crianças quando se perdem é quando está saindo da água, que daí não vê mais o local, porque você sai da água, a onda leva para um lado e para outro, inclusive nós adultos, né? E aí quando você sai do local, você não está mais naquele ponto que você entrou. A criança não está mais naquele ponto, ela sempre sai andando procurando a mãe ou o pai. Desde dezembro, a Guarda Municipal já distribuiu nas praias da cidade mais de 1.000 pulseiras de identificação para crianças de até 12 anos. O acessório vem dando resultado. 100% das crianças que chegam até nós com o indicativo que tenha se perdido são encontradas pelo nosso efetivo distribuído aqui na orla da praia. Essa pulseirinha dá um pouquinho mais de tranquilidade para quem tem criança pequena na praia? Com certeza, absolutamente sim. Você fica mais tranquilo. E ainda falando em crianças, as férias estão acabando em algumas escolas. As aulas, inclusive, já começaram. Aonde não começou, onde os colégios ainda não começaram, os pais estão na correria da compra do material escolar. E a melhor maneira de economizar é pesquisando. Veja só. Quem tem filho na escola já sabe, nessa época do ano não tem como escapar do balcão da papelaria. Dona Andréia veio comprar o material da filha. E a lista não é pequena, não. Dona Andréia, quanto a senhora acha que vai gastar na lista desse ano? Eu não tenho ideia, não, mas vindo com ela, sai mais caro. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Esse ano, o setor deve faturar mais do que no ano passado. O Sindicato do Comércio da Baixada Santista aponta um acréscimo de até 15%. Nesta papelaria, no bairro do Boqueirão, o gerente confirma a boa expectativa. O senhor acredita que as vendas esse ano vão ser o quanto maiores em relação ao ano passado? Olha, em relação ao ano passado, eu acredito que de 6% a 8%. É um índice bom? É um índice bom.
É um índice de crescimento, você vê aí do país, a gente já vê que já está tendo uma melhora em relação ao ano anterior. Nós reforçamos o estoque também, aquilo que a gente sabe que tem uma demanda muito boa, nós já melhoramos o estoque, compramos aquilo que a gente acha que vai ter uma demanda boa. Para estimular o consumidor, tem os mais variados produtos. Tudo muito colorido, com personagens, coisa que criança adora. E os pais acabam comprando. E tem ainda os itens da moda. Aqui nessa papelaria, você sabe qual vai ser o produto sucesso de venda esse ano? Ó, tá aqui na minha mão. Essa canetinha bem simples aqui. O Carlos estava contando pra gente que ele nem tinha no estoque. De repente a procura foi grande. Ele comprou, vendeu tudo, a procura continuou, ele comprou mais, reforçou o estoque e essa canetinha aqui, olha, tá vendendo que nem água esse ano. Por incrível que pareça, essa caneta aqui que o presidente assinou, a posse, assinou a posse dos ministros, é que está bombando. Todo mundo procura. Cadê a caneta do presidente? A caneta do presidente? E essa aqui. Vai ser o sucesso esse ano. Olha, do verão já está sendo. O dono da papelaria conta que, além da caneta, reforçou todos os estoques, acreditando que os negócios esse ano vão ser melhores do que no ano passado. Desde dezembro, que é na época do Natal, eu já notei um aumento significativo nas vendas. As pessoas estão mais animadas, estão mais com esperança de que a situação melhore do país. Então, elas estão comprando, elas estão até pesquisando, claro, tem que pesquisar preço, mas elas estão comprando mais, não estão com aquele medo, aquela incerteza. Uma outra coisa pontual é que aumentou, mas a maioria continuou o mesmo preço e alguns importados até abaixaram por causa da queda do preço do dólar. De volta à papelaria no bairro do Boqueirão, encontramos a dona Audrey com a filha. Gastando, é claro, mas nem tudo que a pequena quer, a mãe compra. A Audrey diz que é preciso economizar, mas tem que pensar também na qualidade. A minha prioridade, é sempre a qualidade e também, lógico, um bom preço. Mas a gente tem que levar em conta que nem sempre o melhor preço realmente é a melhor compra. Porque, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de aquela cola que você compra super baratinho, que você passa e ela não cola, Então, passa 5 minutos depois que você passou a cola, o papelzinho levanta. Então, essa cola não adianta, que não é uma boa economia, Então, você pode até procurar em vários lugares, dentro de uma qualidade boa, um melhor preço. Qualidade boa e melhor preço, pesquisas são fundamentais. No entanto, a melhor dica na hora de comprar o material escolar, principalmente dos pequenos, é deixá-los em casa. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós voltamos a falar um pouquinho sobre turismo com a empresária Luana Cabral. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos Luana Cabral, empresária do ramo de turismo. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para a nossa convidada, ainda dá tempo, pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Luana, diferente do ano passado, aliás, dos 2 últimos anos, 2019 não será um ano de muitos feriados prolongados, A gente vai ter mais dia útil do que dias de descanso. Isso, de uma certa forma, para quem vive no turismo, traz uma certa, entre aspas, preocupação. Como que o segmento deve trabalhar? Quais são as expectativas para 2019? Sendo que o principal, que é o feriado, a gente não vai ter em demasia. Por incrível que pareça, o feriado não ajuda o turismo. Ele, obviamente, ele movimenta aeroportos e tudo mais. Mas se vocês observarem, todas as pessoas normais que querem viajar próximo ao feriado não conseguem. É verdade. Porque o preço sobe muito, a demanda na procura dos voos extrapola e todo mundo fica na vontade, a grande maioria fica na vontade. Então, para o mercado, efetivamente, só ter 3 feriados com emenda esse ano é maravilhoso, porque nós vamos conseguir manter aqueles preços de baixa temporada de uma forma linear, sendo acessível para todo mundo e aproveitar melhor os períodos de finais de semana e os períodos normais de viagem, como a gente faz normalmente. Normalmente, quando existe um planejamento com 11 feriados de emenda, como teve em 2018, a gente tem que dar uma apertada no cinto e se planejar
rebolar ao contrário do que todo mundo imagina. As pessoas imaginam que com mais feriados a gente rende melhor, e não é. É ao contrário. É ao contrário. Quais são as expectativas para 2019, para o segmento das agências de turismo? Um novo mercado, né? Eu acho que com essa mudança na política, as expectativas são muito positivas, até pela forma como o mercado vem respondendo positivamente. O dólar já deu uma baixada, então acredito que até julho, no máximo, a gente esteja bem feliz aí com o dólar mais equilibrado. Nós trabalhamos em 2018 contando muito com a questão da compensação. Sim. Os nossos passageiros de internacional que viajavam para destinos internacionais com frequência deixaram de fazê-lo por causa do dólar tão Sim. alto, substituindo por viagens nacionais. Então, a gente está com uma expectativa aí maravilhosa esse ano. Quem gosta de viajar já conhece alguns macetes para você viajar para um destino bacana sem gastar muito, né? No entanto, há aqueles que gostam de viajar, mas não sabem nem como começar a organizar uma viagem. Há formas de fato, você viajar, se divertir, curtir sem precisar gastar uma fortuna? Claro que dá, sempre dá. Dependendo, se você for pensar num destino próximo, eu acho legal você pesquisar, fazer isso com antecedência, e dá para fazer até isso sozinho, não que eu goste dessa ideia, mas até dá. Se você estiver pensando numa viagem que envolva um gasto maior, procura um profissional, porque ele vai te mostrar quais são as prioridades. O que é caro para um destino internacional? A passagem aérea. Sim. Numa viagem como a Disney, por exemplo, os ingressos dos parques custam tanto quanto as passagens. Então, existe aí uma ordem cronológica de compra para que você consiga economizar e fazer uma viagem barata. No caso da Disney, você tocou num assunto que geralmente é uma grande dúvida para quem vai para a Disney pela primeira vez. Compensa mais você montar um pacote ou você comprar tudo separado, como, por exemplo, no caso dos parques? Comprar tudo separado, sempre. Hoje, os pacotes, inclusive as próprias operadoras percebendo isso, já criaram os pacotes para um público mais pontual, que é o público de adolescentes que viajam desacompanhados. Então, quando você planeja uma viagem para a Disney, que realmente não é fácil você ir a primeira vez para lá, é sempre bom você estudar muito bem o destino. Aí é uma dica que eu estou dando, ter um roteiro dia a dia planejado para que você possa ter noção de quantos dias nos parques você vai fazer, para que você possa economizar. Dia solto, sem programação, gera custo em dólar. E hoje realmente... aqui a gente ganha em real, exatamente, não em dólar. Então não tem aquela história de não fazer essa conversão. No momento de criar um roteiro e pensar num roteiro, é muito legal você pensar o que você vai fazer todos os dias, da hora que você acorda até a noite. Nesse sentido, o agente de viagem para aquela família que nunca foi para Disney e quer conhecer pelo menos o que é o principal, o agente de viagem consegue fazer esse dia a dia? Com certeza absoluta. Procure um agente de viagem para fazer uma viagem programada para a Disney. Se o dinheiro está curto e você quer fazer essa viagem, eu sugiro que pelo menos ela comece a ser programada com 9 meses de antecedência. Por quê? Porque dá para pensar num bom aéreo, dá para pensar num hotel numa boa região com custo baixo, mas com uma boa localização, um hotel confortável. O que é baixa temporada na Disney? Baixa temporada na Disney são meses que não envolvem férias. As férias escolares deles são parecidas com as nossas, porém o verão deles é em julho. Então a altíssima temporada da Disney acontece em julho, em Orlando no geral, né? Há um mês que seja o melhor mês para quem nunca foi à Disney e queira conhecer pela primeira vez e a grana não esteja assim tão sobrando? Março é um bom mês, maio é um bom mês, até a última semana de dezembro é legal ir para Orlando. Você pega os parques não tão lotados, você tem um aéreo que teoricamente vai estar com preço menor por causa da demanda, né, de venda de passagem aérea, e você, assim, aproveitar os parques mais vazios é sem dúvida uma grande vantagem. Você recentemente esteve lá, voltou depois de alguns anos e certamente sempre, quem vai à Disney diz que é sempre uma experiência incrível. Pessoalmente, eu tenho certeza que foi, mas do ponto de vista profissional, deve ter sido bastante agregador, porque muita coisa deve ter mudado, né? Muita. Eu acho que se todo mundo conseguir trabalhar com um modelo que a Disney trabalha, especialmente a Disney, as empresas viveriam de uma forma diferente, elas teriam um resultado mais saudável e mais feliz.
Agora, para mim, como agente de viagem, quando eu faço uma viagem dessa, eu não consigo só me divertir. Eu não consigo ir até a Praia Grande para me divertir, porque a gente sempre vai com o olho mais técnico, a gente sempre vai para observar os detalhes e pensar como que eu posso trazer algo de diferente na minha bagagem para oferecer para os meus clientes. E, sem dúvida, num destino como esse, a gente sempre traz muita coisa. O que mudou? Qual foi para você, de sensação, qual foi a principal mudança da última vez que você esteve lá para essa que você passou quantos dias? 10, 12? Passei 10 dias 10 lá. dias. Tudo muda. A gente vai com uma outra cabeça. Como a gente falou no início do programa, eu fui com uma visão diferente, porque hoje eu tenho o meu negócio, eu trabalho no modelo antigo de atendimento, então voltei carregada de novas informações, os roteiros têm sido montados com uma riqueza de detalhes absurda, porque eu me atualizei, porque uma viagem dessa a gente não deixa de se atualizar. Sem dúvida. E assim, vontade de voltar daqui a 2 meses de novo. O André que se cuide. Exatamente. Quanto tempo? Porque assim, existem pacotes que oferecem 7 dias na Disney. Outros pacotes oferecem 15 dias na Disney. Existe um tempo certo? 7 dias dá para aproveitar, mas é corrido. 15 dias dá para aproveitar, mas fica arrastado. Como definir o tempo, por exemplo, num destino como a Disney? Você precisa ter um dia sim. Se você vai pela primeira vez, eu no meu caso fiquei 10 dias lá. Eu fiz um parque por dia. É muito cansativo. Eu contei que eu andei pelo menos 90 quilômetros nesses 10 dias. Então, se você está indo com criança, você está indo com uma disponibilidade maior de tempo, eu sugiro que essa primeira viagem seja feita em 15 dias. Porque você vai conseguir conhecer bem os parques, você vai ter uma programação que você vai conseguir descansar entre parques, conhecer Orlando, que é uma cidade maravilhosa, e conseguir aproveitar bem. Pensa que uma viagem como essa, super corrida, você volta mais cansado do que foi. A cabeça leve, mais cansado, mas dá para fazer. Qual a idade certa para levar uma criança para Disney? Eu acho que sempre. Hoje, os nossos filhos, eles são induzidos por nós mesmos a viver naquele mundo de fantasia desde sempre. Então, assim, os parques, eles se preparam para atender um público pequenininho. Então, você vê parques com atividades radicais, que o pai está lá se divertindo pra caramba, enquanto a mãe segura o filho no carrinho, mas que tem uma área reservada para ele, que ele vai aproveitar. Só que, assim, a gente sempre fala que a criança tem que participar. Então, para ela participar, a partir de 10 anos, 11 anos, ela consegue já participar dessas atividades mais radicais. E curte bem. E é legal porque você percebe que o americano, com 10, 8 anos, 80 anos, ele aproveita todas as montanhas russas. Você voltou a ser criança na Disney? Com certeza, eu choro, gente. Eu vejo o Mickey e eu choro. Eu não tenho vergonha de admitir. Aliás, você foi muito perto da comemoração do aniversário do Mickey, né? Eu fui logo depois. E no início do Natal. O Natal é uma data muito especial para o americano. Então, você vê aquelas famílias paramentadas, com chifre de rena, com luzes ao redor do pescoço. É uma data muito especial. Agora, saindo da Disney e vindo aqui para o Brasil, existe hoje, como nós falamos no começo do programa, uma concepção de resorts que oferecem ao turista uma gama de serviços com bastante qualidade. Existem resorts mais acessíveis e existem resorts que são para um público diferenciado. Até nisso, esse segmento tem se adaptado? Com certeza. Você, quando fala em resorts, eu, pelo menos, eu sempre deixo isso muito claro para os nossos clientes. Quando você procura um resort, você está procurando um hotel. Você não está vivendo um destino. Então, as pessoas, às vezes, querem conhecer um destino e ficar num resort. Será que vale a pena você sair de um resort que te oferece... Que te dá tudo. Comida, bebida, luxo, uma atividade incansável para todos os dias, todo o período que você estiver lá. Para todas as idades. Para que você saia para conhecer esse destino. Então, assim, o Brasil, ele se adapta à realidade do brasileiro. Você pode ir num resort como a Costa do Sauípe, que te oferece vários hotéis dentro de um complexo com uma atividade maravilhosa e pagar pouco. Acredite, pouco mesmo. Pouco para quem está em casa entender, pouco. Quando a gente fala para uma viagem para resort, a gente já imagina um custo diferenciado. A gente está falando de um destino bastante procurado. Muito procurado. Né? Lindo, por sinal, e que, de fato, tem uma gama
de serviços a oferecer que você pode se pesquisando. O que é um preço acessível? Um preço acessível, pode falar em preço? Pode. R$ 1.800 por pessoa, com bebida, comida, aéreo, transfer e hospedagem. Para quantos dias? Para 5 dias. Mesmo? Mesmo. Uau. Vai lá, depois você sair daqui hoje, vamos conversar. O Peterson, eu acho que vai ter que me dar uma viagem de presente. Compensa muito, vale a pena. Agora, existe aqui no Brasil, o que é baixa temporada? É a coincidência com as férias escolares? Sempre, ainda? Sempre, férias e feriados. Então, a baixa temporada, ela foge ao período de alta procura. Quais são os períodos de pico no Brasil? Férias escolares, né? Independente de ser verão ou inverno. Independente. Julho, dezembro, janeiro e carnaval. Quais são os períodos mais caros para viajar? São esses sempre. Os picos de valores estão sempre agregados a Natal, Réveillon e Carnaval. Aliás, esse ano o Carnaval vai ser um pouquinho mais distante do Natal. É ruim, né? É ruim? Isso, é ruim, isso é ruim. É ruim pra gente, é ruim pro ano começar. Porque o Brasil não engrena, né? É ruim pro mercado, porque as férias já acabaram. Então, teoricamente, você já teria uma baixa temporada aí, que essa alta vai acabar se estendendo até a segunda semana de março, até o dia 10 de março, que é o domingo. Então, aí, até esse período está meio complicado viajar. Apesar de você ainda ter alguns produtos, você ainda ter algumas coisas nas prateleiras que estão em promoção, mas todo esse período aí, ele acabou meio que sendo prejudicado por esse carnaval. Você foi agente de viagem durante muito tempo. Eu sou agente de viagem, né? para sempre. Para sempre. Quem vive do turismo e vive como você vive, será sempre uma agente de viagem. Quem assistiu o nosso programa, está nos assistindo e se identifica com esse segmento, o que precisa fazer para ser um agente de viagem? Como é o mercado de trabalho para esse profissional? As pessoas acham, às vezes, eu quando abri a agência e tive vagas disponíveis, todo mundo ia lá. Né? E o pessoal fala, poxa, por que todo mundo acha que pode trabalhar com turismo? Então, assim, ontem mesmo eu estava discutindo isso com meu marido em casa, e é interessante porque nem sempre quem é muito viajado pode trabalhar com turismo. Sim. E às vezes você tem um excelente agente de viagem que pouco viajou. Então, o agente de viagem, ele tem que se qualificar, ele tem que estudar, ele tem que ser curioso, ele tem que se preparar. Hoje, a gente não estuda turismo só numa faculdade. Eu, por exemplo, eu leio blogs, eu gosto de me inteirar, eu bato papo com o cliente. Enquanto aparece um destino lá que eu, de repente, não conheça, eu vou atrás, eu não passo uma cotação, eu não converso com esse cliente antes de me preparar. Se for preciso, você vai conhecer o destino antes? Se Deus quiser, eu quero, sempre, sempre. Mas, assim, o que é mais importante, a gente sabe que quando o cliente vem atrás de um determinado destino, ele já estudou. Sim. Então, às vezes, ainda ele mais pode hoje, chegar né? na empresa sabendo mais que eu. Sim. Então, é muito importante. Existe, sim, uma facilidade para você entrar no turismo, como em muitas outras profissões. Não é obrigado, né, ter uma faculdade para você trabalhar com turismo, mas é bom. Seja curioso, estude, se prepare, esteja pronto para receber gente que sabe tanto quanto ou mais que você sobre o assunto. E o mercado de trabalho é bom? É muito bom. É bom. Cresce muito, muito. Vamos encerrar o nosso programa falando de algo que a gente sempre... Já acabou, olha como passa rápido. Né? Que a gente sempre fala e que eu acho que é um recado que deve sempre ficar. Seguro viagem. Importante para destinos nacionais e internacionais. Eu começo com uma frase. Gente, seguro viagem não é plano de saúde. Porque às vezes as pessoas vão viajar e falam, não, mas eu tenho o meu plano é mundial, ele tem cobertura nacional. Não, eu tenho o seguro do meu cartão de crédito. Tem, tudo bem. O cartão de crédito, ele normalmente te dá uma cobertura quando você compra as passagens com esse cartão de crédito. E normalmente ela só envolve o dono do cartão. Então, se você está fazendo uma viagem em família, antes disso, verifique quais são as coberturas desse seguro do cartão de crédito, tá? Ele é muito importante, por quê? Porque o seguro viagem não engloba só o extravio de bagagem ou uma necessidade de atendimento no local. Tudo o que você precisar, desde perda de documento, se você for assaltado, é tudo aquilo que a gente não gosta de falar, a gente paga para não usar. Mas Sim. quando acontece e é você está seguro... a necessidade de um seguro de carro e um plano de saúde. Exatamente. Faça o seguro viagem, ele é importantíssimo. Para viagens nacionais e internacionais. Se você está a 100 quilômetros da tua casa, você já pode adquirir um seguro viagem. É investimento, não é custo. Total.
Luana, infelizmente nosso tempo acabou, passou muito rápido. Que gostoso, né? Foi bom, né? Falar de turismo, falar de sonho é sempre muito bom. Te desejo um ano de 2019 maravilhoso. Amiga, para você também. Que viagenspromo.com celebre um ano de vida e tenha aí pela jornada e pela estrada mais bons anos de vida, que com a tua garra, com o teu amor pelo teu negócio, fica bem mais fácil de vencer. Muito obrigada. Deus te ouça. Obrigada a você pelo convite. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.